E aí, galera, como vocês estão? Eu sou a Paula da Labenu e você está no curso básico de JavaScript. Na aula passada, falamos um pouco sobre os tipos de dados que temos dentro dessa linguagem. E mais do que isso, a gente está com o objetivo aqui de construir um projeto que vai ser um quiz, o LaveShow! Queríamos guardar o nome da pessoa que está jogando o nosso joguinho em algum lugar. Esse dado é do tipo string, que é um texto, lembra? E nessa aula a gente vai ver como fazer para guardar esses dados. Bora lá? Roda a vinheta! O lugar onde a gente vai guardar os nossos dados se chama variável. As variáveis são nada mais nada menos que caixinhas que a gente consegue colocar coisas dentro. Por exemplo, eu tenho certeza que você já comprou um sapato que veio numa caixa bonitona e depois quis reaproveitar essa caixa para guardar outras coisas. A tal da sustentabilidade, não é mesmo? Então, inicialmente a caixa tinha um sapato, mas depois, se eu quiser, eu posso guardar outras coisas, como pincéis ou canetinhas, ou o que você quiser. Agora, quando a gente está falando de JavaScript, eu posso guardar qualquer um dos tipos de valores que a gente viu na aula passada, como strings, números, booleanos, undefined e null. Então, só aqui a gente já tem dois conceitos bem importantes, o de variável e o de valor. A variável é a caixinha que vai guardar as informações. E o valor é a informação que vai ser guardada. No exemplo que a gente viu, a variável é a caixa de sapato e o valor pode ser o sapato, ou os pincéis, ou as canetinhas, ou o que você quiser guardar na caixinha. Então a gente acabou de ver que as variáveis são caixinhas que vão guardar coisas. E dentro do nosso código, a gente precisa primeiro criar as caixinhas. E para isso, a gente precisa saber se essas variáveis vão mudar ou não. É estranho, né? Um negócio que chama variável e vai mudar ou não, mas não é variável, não deveria mudar sempre. Calma que a gente vai ver. Por exemplo, a minha idade é 29 anos. Eu sei, eu tenho essa carinha de 18. Mas esse é um valor que muda a cada vez que eu faço aniversário. Então, para guardar esse meu valor dentro de uma variável, eu preciso de um tipo que me permita fazer mudanças. Para declarar esse tipo de variável, ou seja, para eu criar essa caixinha dentro do JavaScript, a gente vai usar o comando let. Por outro lado, vamos supor que eu queira guardar a minha data de nascimento. Esse é um valor que nunca vai mudar, ele vai ser constante. Por isso, o tipo de comando que a gente usa para declarar essa variável é o const. Quando criamos as nossas caixinhas, para manter elas organizadas, é importante colocar uma etiqueta nelas. Imagina um depósito de supermercado com aquele monte de caixa e imagina que nada está nomeado, nada está organizado. Fica difícil encontrar as coisas, né? Funciona da mesma forma no nosso código. Por isso, as nossas variáveis precisam ter nomes. Assim, quando eu quiser encontrar a minha idade ou a minha data de nascimento, basta eu procurar por esse nome que eu dei e eu vou saber que lá dentro da caixinha tem a informação que eu preciso. Bom, quando a gente vai escolher o nome das nossas variáveis, existem algumas regrinhas que a gente precisa observar. Então, bora lá. A primeira delas é que não pode ter espaço entre as palavras. Então, se você está dando um nome que tem mais de uma palavra, a gente costuma usar o que a gente chama de camel case. Então, a primeira letra sempre vai começar minúscula e aí, entre uma palavra e outra, a gente usa uma letra maiúscula. E isso é chamado de camel case porque lembra as corcovas de um camelo. A gente também não pode usar caracteres especiais, com exceção do cifrão e do underline. Uma outra coisinha é que a gente não pode começar a nossa variável com o número, mas você pode usar no final ou até mesmo no meio da variável um número que você queira, se isso fizer sentido para o nome que você está dando para a variável. E por fim, não pode usar o que chamamos de palavras reservadas, porque elas são comandos do JavaScript. Por exemplo, eu não posso chamar a minha variável de const ou de let, porque ela é uma palavra reservada, ela já é um comando.
Você pode até notar que no editor de código elas ficam com uma corzinha diferente. Isso já é para te ajudar a identificar que aquilo é uma palavra reservada. Agora vamos juntar tudo que a gente viu e transformar em código? Você lembra? Foram 3 coisas. A variável é constante ou não? Qual que vai ser o nome da variável? E qual que vai ser o valor da variável? Para a nossa primeira variável, eu vou guardar a minha idade. Então, para declarar a variável, ou seja, criar a caixinha, eu vou usar o let. O nome da variável vai ser idade mesmo. E aí, para atribuir um valor a essa variável, ou seja, guardar alguma coisa na caixinha, a gente usa um sinal de igual. Então, fica assim. Não entenda o sinal de igual como o igual da matemática. O que ele quer dizer é, eu estou guardando o valor 29 na minha caixinha chamada idade. De forma mais técnica, eu estou atribuindo o valor 29 à minha variável idade. Eu gosto de enxergar o sinal de igual como uma flechinha para a esquerda. Então, se você quiser lembrar só de uma coisa dessa aula, lembra disso. Um sinal de igual significa atribuição. Agora repete comigo este mantra. Um sinal de igual significa atribuição. Igual, atribuição. Agora vamos fazer a mesma coisa, só que com a data de nascimento. Vai ser bem parecido, só que ao invés de a gente usar o let, a gente vai usar o const. Eu vou nomear a minha variável, né? Data de nascimento e vou atribuir um valor a ela. Vamos relembrar um pouquinho da aula passada? Notem que para a idade eu estou usando um valor do tipo number e para a data de nascimento, como está entre aspas, eu estou usando um valor do tipo string. E aí nessa o editor de código também ajuda a gente, porque vocês podem ver que eles ficam com uma corzinha diferente. E até rimou. Foi sem querer, eu juro. Aí você pode estar se perguntando, e o que acontece se eu tentar mudar o valor de uma variável que é do tipo const? Vamos testar e ver o que acontece. Então, eu vou pegar a minha data de nascimento e tentar trocar para um outro valor. A data do bug do milênio, 1/1 de 2000. Coloquei um outro valor e vou salvar para a gente ver o que acontece. Eita, que deu um erro! Então aqui do ladinho a gente consegue ver que deu um erro, e aí você pode até usar o tradutor, porque essas mensagens de erro costumam ser bem literais. E ele tá falando exatamente pra gente isso, ó. A data de nascimento, né, essa variável, é apenas para leitura. Isso quer dizer que a gente não pode atribuir novos valores para ela. E ele até aponta aqui a linha do código que está errada. Então olha como os editores de código ajudam a gente nesse sentido, né? Esse tipo de visualização, ele é bem particular do Code Sandbox em específico. Quando você estiver usando um outro editor de código, o que provavelmente vai acontecer é que o que o HTML mostra vai continuar igualmente. E onde a gente consegue ver esse tipo de erro é aqui no console, tá? Então, você pode ver que vai ficar o mesmo erro aqui. E para alguns editores, ele também indica qual é a linha que está dando esse erro. Essa é uma forma que o JavaScript trabalha com o navegador para que, mesmo que tenha algum erro no código, a página continue visível para a pessoa que está usando aquele site, aquela página da web. Então, agora vamos voltar para o nosso código lá do LabShow. Esse é o projetinho de quiz que a gente está desenvolvendo aqui durante o curso. Se você não se lembra ou se você caiu de paraquedas nesse vídeo, volta para assistir os outros desde o começo. A gente tinha parado nesse problema aqui de tentar guardar o nome da pessoa que está jogando o nosso joguinho. Mas agora a gente já aprendeu como fazer isso. Vamos tentar? Vai, pausa esse vídeo e larga de preguiça e tenta aí antes de eu fazer junto com você. E aí, já tentou? Bom, agora eu sei que você já tentou, né? A gente vai fazer juntos. Para a pessoa poder escrever o nome dela, a gente precisa de um prompt. E a gente já tinha visto isso, essa linha aqui. Agora a gente quer que a resposta da pergunta seja guardada numa variável. E como a pessoa não vai poder mudar o nome dela ao longo do jogo, essa variável vai ser do tipo const.
Agora eu vou nomear a minha variável, vai ser nome mesmo, e o sinal de igual para fazer a atribuição. Para testar, eu vou colocar essa variável dentro de um alert para ver se deu certo. Vou clicar aqui na setinha para ele executar o código. Apareceu aqui a caixinha para eu digitar, beleza. E deu certo! Ele mostrou o meu nome na tela. Clicando em OK, ele vai mostrar o próximo alert. E aí a gente tá com o mesmo problema da outra aula de não conseguir mostrar o nome que eu digitei na caixinha nessa mensagem de boas-vindas. Ah, como a gente faz isso? Bom, a gente finalmente vai ver isso na próxima aula. Vocês querem me matar agora, né? Haja coração, segura essa emoção aí. Vamos revisar tudo que a gente viu hoje? Para declarar uma variável, usamos o let, se essa variável for mudar de valor, ou const, se ela não for mudar. A variável precisa de um nome, que precisa obedecer à convenção do camel case, pode conter letras, números, cifrão e underline. Para colocar um valor dentro da variável, usamos o operador de igual, que é como se fosse uma flechinha para a esquerda. E um sinal de igual significa atribuição. Muito obrigada a você que assistiu essa aula até o fim. Se você gostou, ajuda a tia Paulinha, dá o seu like, compartilha com a galera e se inscreve no canal para acompanhar as atualizações do curso. Se você também tem interesse em se tornar uma pessoa desenvolvedora, na Labenu a gente oferece cursos Web Full Stack totalmente focados em empregabilidade. Então é só acessar www.labenu.com.br. A gente se vê já. Até a próxima aula. Que é pra pessoa continuar assistindo. Continue assistindo!